Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Joia, esse é o programa Realidades. Meu nome é Ivan Moraes e hoje a gente vai bater um papo sobre o marco temporal e sua implicação nos direitos territoriais dos povos originários do Brasil. O marco temporal é uma tese jurídica que defende que os povos indígenas só têm direito à demarcação das terras que estavam sob sua posse ou ocupação no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Brasileira. Isso significa que as terras que eles não ocupavam nesse período poderiam não ser reconhecidas como suas, mesmo se elas já fizerem parte de seus territórios tradicionais. Essa interpretação impacta diretamente os direitos dos povos indígenas e pode resultar na perda de terras historicamente reivindicadas por essas populações. Vamos entender um pouco melhor dessa história e da luta e as consequências da aplicação dessa tese para os povos indígenas do Brasil, né? Entendendo que agora, em abril, dia 19, é o dia de luta pelos direitos dos povos indígenas, e a gente vai aproveitar essa data aqui no programa Realidades para falar um pouco de toda a luta do povo indígena aqui em Pernambuco e no Recife também. Para isso, a gente convidou gente que sabe do que está falando, viu? Jones Caboclo, ele é do Movimento da Juventude Indígena de Pernambuco, e também Guila Araújo. Guila eu conheço de muito tempo, assim como o Jones, né? Guila faz parte do povo chucuru, hoje está vereador lá, né? É uma referência na juventude indígena, um cabo que está para cima e para baixo há muito tempo lutando pelos direitos do seu povo. Então vamos falar um pouco do marco temporal, mas vamos falar também de muitas outras lutas que não são poucas, pelas quais os povos indígenas têm que travar. Você que está na região metropolitana do Recife pode acompanhar a gente pelo 99.9 FM, a rádio universitária. Também está disponível em todas as outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou nos melhores agregadores de podcast. Ou seja, você está ouvindo a gente agora no trânsito do Recife, ou quarta-feira ou domingo, não sei, mas também pode, quando chegar em casa, dizer para a companheira, para o amigo, né, para o vizinho, olha, ouvir um programa massa, o programa Realidades, você pode ir no Spotify, pode ir em outro agregador, botar lá Realidades 99.9, né, Bárbara? E falando com a minha diretora, Realidades 99.9, e vai ter acesso não apenas a esse programa, mas a todos os outros programas Realidades que já foram ao ar pela rádio universitária. Então vamos começar entendendo melhor esse negócio de marco temporal, né? Acho que muito pouca gente entende do que a gente está falando. Eu acho uma coisa muito interessante você achar que povos que foram historicamente expulsos de suas terras deveriam estar nessas mesmas terras das quais eles foram expulsos numa data arbitrária. Caso contrário, não podem ter direito à luta por esse mesmo território. É isso mesmo, Guila? Porque parece uma coisa esquisita, né? Mas é esquisito mesmo. A gente costuma dizer que o mesmo Estado que expulsou a gente do território é que cobra que a gente atenda a um modelo folclórico do que é ser indígena. E aí a gente passa por isso. No meu caso, eu, Guilherme ou Guila, como a maioria da galera me chama, que não atenda a nada do que a grande massa, a grande mídia difunde do que é ser indígena. Estou aqui hoje em um programa em Recife conversando com o Ivan Moraes, com o Jones, a gente falando dessa realidade, né? De luta, de afirmação dos povos indígenas. Para completar, além de toda essa questão dessa violência que vai para além, né, do território, mas do corpo, da religião, né, que continua através dessa imposição do que é esse modelo de ser indígena, a gente enfrenta esse tipo de tese jurídica absurda, porque o direito, a Constituição, ela já traz, né, a ideia de que o território dos povos indígenas ele é um direito originário. Se ele é originário, a lógica é que ele precede a própria Constituição. Isso é o que está lá escrito, não é a interpretação do Guilherme. Está escrito lá, que o território é direito originário. E é a galera que não quer que demarque, né, os ruralistas, os latifundiários, a galera que quer explorar o território, apenas explorar o território, cria uma tese e diz o seguinte: não, esse direito serve para todo mundo que estava na Terra em 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição. Veja, a Constituição está lá, dizendo que é originário. Está expresso, não é uma interpretação, está expresso. Mas tem gente que acha que esse direito só é para valer, mesmo dizendo que é originário, para quem estava na Terra nessa data. E aí, como é que a gente estaria na Terra nessa data? Se a gente for olhar as leis anteriores a isso, tem lei de extinção do adiamento, tem lei dizendo, incentivando a roubar os territórios indígenas, dizendo que vai distribuir esse território porque não é de ninguém, enquanto os povos indígenas já estavam lá. Então, é o mesmo Estado. Não é um Estado diferente, não é uma pessoa jurídica diferente que apareceu aqui. É o mesmo pessoal que incentivou a tomar os territórios indígenas, emitiu o documento tomando esses territórios, diz agora vocês precisam estar lá para poder reivindicar esse território. Em alguns lugares do Brasil, inclusive, até muito pouco tempo,
havia recompensas e dinheiro para quem matasse povos indígenas. Exatamente. E aí você queria que eles estivessem lá num determinado dia, num determinado momento, para que eles tivessem acesso a algum direito. Agora, Guila, Jones, eu vou puxar um pouco da cabeça de Guila. Com certeza. Para a gente entender onde é que a gente está. Porque essa ideia desse marco regulatório, ela é uma ideia, ela é uma tese jurídica, mas ela está aí apurrinhando o juiz da gente, porque ela está sendo debatida, ou foi debatida no Congresso Nacional. Então tem deputados querendo mudar a Constituição para que isso seja possível, enfim, determinar uma data para que o povo tenha direito à sua terra. E também está tramitando, tem uma ação tramitando no STF, né, que é a instância do Judiciário, mas no mesmo sentido. Né, como é que está hoje essa situação? Onde é que avançou? Enfim, onde é que a gente pode se unir a essa luta também? Para que isso não avance da forma com que o latifúndio e o capital deseja. A maior dificuldade é explicar onde está hoje. Porque eu sou do direito também e foi difícil explicar para o movimento indígena o que é essa tese, o que é o marco temporal. A gente passou um tempo dizendo, não, a tese do marco temporal é isso que a gente estava explicando aqui. Sim. Configurar 5 de outubro de 88. Explicar já dava trabalho, porque como é que eu vou explicar para a gente que está uma vida no território, gerações e gerações no território, dizer não, você não estava no território, mas você não estava como? Eu estava aqui, minha família continuava aqui, isso já era difícil de explicar. E explicar onde está hoje essa tese é mais difícil ainda, porque a gente passou por 2 processos absurdos, assim. Dizer primeiro que, na mentalidade dos povos indígenas, ter que explicar que já estava na terra já era difícil. A gente vai para o segundo ponto. Não, vamos explicar que era estar juridicamente, reivindicando e tal, já era o outro problema. E a gente vai para o Supremo Tribunal Federal, não, a gente está na justiça discutindo isso. A gente está agora na justiça fazendo esse debate e a gente vai ganhar. Se a gente vencer aqui, o debate acabou, está tudo resolvido. O que é que o movimento indígena fez até setembro de 2023? Estava discutindo juridicamente a tese do marco temporal. Chega um caso que leva ao Supremo Tribunal Federal e diz: esse caso é o que vai resolver a vida de todo mundo. Se o marco temporal é aceito pelo direito brasileiro ou se não é aceito pelo direito brasileiro. Que é o caso do povo Xoclen. Virou um caso que no direito chama repercussão geral. Se esse caso vai resolver. Se vai valer para todo mundo ou se não vai. O movimento indígena inteiro, do Brasil todo, se reúne, vai acompanhando voto por voto, entra no debate, sai do debate do Supremo Tribunal Federal, volta. O movimento indígena se organizou e estava acompanhando todos os votos. Acontece uma vitória histórica. O movimento indígena venceu por 9-2, né, a tese do indigenato, né, do direito originário, que o marco temporal não tem validade. Então, o território é dos povos indígenas, de forma originária, está lá, a gente venceu. 9-2, vê. Vitória extraordinária, o povo indígena comemorou, o movimento do país todinho, gente chorando, se abraçando. Tem esses vídeos. A gente acompanhou isso acontecendo em tempo real. Assim, não, votou 9-2, acabou, passou essa tese. Passou, vencemos. O que é que acontece? Meses depois, o Congresso Nacional coloca em pauta e vota, dizendo que vai incluir o marco temporal na Constituição. Assim, meu amigo, como é que pode um negócio desse? A gente acabou de comemorar a vitória agora, não tem lógica, não tem mais pra onde ir, porque é inconstitucional. Vamos votar. Qual é a lógica? Os ruralistas começaram a colocar vários ações, o direito chama de embarque de declaração, mas é para dizer o seguinte: me explica esse ponto da decisão sobre o marco temporal, me explique mais aquele ponto ali, pra gente não estar evidente qual é o objetivo da decisão. Enquanto esse debate estava acontecendo, que ele continua até hoje, o que o Congresso Nacional diz: não chegou no final do debate. A Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não chegou a uma conclusão. Estão sendo impetrados esse embate. Exatamente, não está em discussão Deixa eu tentar ver se eu entendi, que eu consigo aprender as coisas repetindo o que o professor diz, tentando usar uma linguagem mais simples. Então é o seguinte, o tribunal, que é a Justiça, diz assim: não, isso não tem como caber na Constituição. Anticonstitucional. Aí, ao mesmo tempo, antes dessa decisão ser homologada, antes dessa decisão ser carimbada, antes de meterem lá um prego virado, aí o povo do agro, o povo do latifúndio, o povo do capital, está embaçando. Eles estão botando pedra no caminho, que é para atrasar a publicação, porque tem um bocado de decisões ou explicações que precisam ser dadas antes disso ser decidido definitivamente pela Justiça. Enquanto isso, os deputados que são contra os povos indígenas e contra o Brasil na sua essência, eles estão querendo correr
para aprovar ou aprovaram já? Aprovaram. Aí aprovaram. Então tem uma decisão da justiça dizendo isso aqui não é constitucional. E aí tem uma lei inconstitucional Aprovada no que Congresso. foi aprovada no Congresso Nacional. Nacional. E aí o que se faz com essa lei agora? Quando é aprovado, o movimento disse, não, calma. Já Tá ganhamos simples. no Supremo. A gente já venceu no Supremo. O Supremo já disse que é inconstitucional. Está se discutindo qual é a nossa visão. Está se discutindo alguns detalhes da interpretação. O resto de que é inconstitucional não tem o que discutir. Foi inovador, isso foi votado, tá lá. O que está se discutindo é um trecho de que tá lá do voto do ministro tal. Sim. Do voto do ministro Fachin, por exemplo. Não, esse trechinho aqui a galera quer discutir. Sim. Mas, então a gente tá O segurado. placar tá lá. Tem segurança jurídica. O marco temporal não pode entrar Quem em vigor. apostou na Bet pode estar vendo se ganhou um cartão amarelo, no escanteio. É desse mas jeito. o placar tá decidido. Tá lá, tá 9-2. Certo. Então a 9-2. gente disse muito seguro, disse, vamos derrubar agora. Vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Quando recorre ao Supremo Tribunal Federal, disse é simples. Aí o Supremo falou, oxi, eu já vi isso aqui. Eu já vi isso. É. Por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu. Oxi. Por incrível que pareça. Caiu, todas essas discussões, caiu na mão do ministro Gilmar Mendes. E disse, Gilmar Mendes, não, eu tenho uma solução aqui extraordinária, melhor do que dizer que é inconstitucional. É. Eu vou criar o que ele está chamando de Câmara de Conciliação. Oxi. Vou chamar aqui alguma representação do movimento indígena, vou chamar uma representação do Congresso Nacional, do Poder Executivo Federal, vou sentar todo mundo e vou negociar. Foi esse o entendimento de Gilmar Mendes. É. Mas veja só, eu disse, eu faço uma comparação horrível, que é se fosse de um divórcio. Sim. Se fosse para um divórcio, já tem votação de que o divórcio ia ser assim, fulano ia ficar com a mesa, fulano ia ficar Sim. com as cadeiras, É, ciclano vai jurisprudência, ficar... né? Já tinha, o Supremo Tribunal Federal já tinha votado que era inconstitucional. Qual é o sentido de conciliar depois que já tem uma decisão? Não O tem. movimento indígena, e isso gerou uma confusão interna, o movimento indígena quase que rompe alguns setores do movimento, porque um pedaço está dizendo o seguinte, não vamos sentar nessa Câmara de Conciliação. O outro pedaço disse, não, vamos para a Câmara. Vamos sentar lá na Câmara de Conciliação. Eu estou no lado do movimento, que respeito o outro lado, mas que estou no que diz, não, a gente tem que sentar. A gente tem que ser representado Certo. na Câmara de Conciliação por um motivo simples. Mesmo que a gente questione, a gente Nem vai lá. questione, porque o Supremo Tribunal Federal é o mesmo lugar que durante o Covid-19 representou uma vitória importantíssima para os indígenas de contexto urbano, por exemplo. Né? Foi aquela vitória de vacina para quem foi conquistado lá no Supremo Tribunal Federal. Foi no Supremo Tribunal Federal que reconheceu a própria articulação dos povos indígenas do Brasil como um representante legítimo para entrar com ação no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal olhou e disse, não, a articulação dos povos indígenas do Brasil tem legitimidade mais do que a FUNAI. Então, esse é um órgão importante. Foi no Supremo Tribunal Federal que a gente venceu o marco temporal. Então, se a gente vai sentar para jogar em um lugar que tem sensibilidade, que Certo. tem diálogo, que tem vitória. Erro nosso. Porque quando se senta para conversar lá na Câmara de Conciliação, na primeira sessão, na primeira reunião da Câmara de Conciliação, o que o Supremo diz é o seguinte, a composição é essa aqui, os povos indígenas tinham minoria, bem minoria em relação aqui às outras representações sobre aquilo. O que a gente encontra é dizer o seguinte, essa é uma Câmara de Conciliação, se vocês todos aqui não tiverem consenso, a gente vai votar, vai ficar a maioria vai servir de referência para o Supremo Tribunal Federal decidir. Não, Poxa, peraí. aí vocês já entraram em minoria. Que Câmara de Conciliação é essa? A conciliação é o seguinte, ou tu concorda, ou vai passar sem tu concordar. Não tem conciliação não, meu amigo. Que lógica de conciliação é essa? Câmara de imposição. Câmara de imposição. O que os povos indígenas estão chamando de o acordo sem voz. Não tem voz. Você tem direito a dizer a condição é essa aqui. Você aceita? Não aceita, tchau. E qual é o acordo? O que é que eles estão propondo? O acordo proposto é o seguinte. A gente aceita o marco temporal. Se vocês não têm de aceitar o marco temporal, já está discutido, a gente entende que é inconstitucional. Para a gente aceitar isso, que seria a lógica, vocês precisam aceitar indenização por terra nua, garimpo em terra indígena, empreendimento em terra indígena, isso vai ser legalizado. O movimento indígena está dizendo, nesse jeito a gente não aceita. Então a tese é essa. Ou vocês aceitam isso... Ou retira o marco temporal. Não aceita o marco temporal, a gente concorda. Todo mundo concorda com o marco temporal. Porém, o cavalo de Troia é... O marco temporal vai junto de... a indenização por terra nua, que é uma discussão gigantesca, o movimento indígena entende que isso não é possível, quer dizer que o direito não é originário, Sim. E que o Estado não está pronto para indenizar por terra nua. Passa garimpo, empreendimento, todos os tipos de exploração do território indígena. Enfim, a gente ia ter o território indígena fragilizado.
E aí o movimento indígena não aceitou. A segunda reunião, o movimento indígena já vai para dizer o seguinte, ó, nós viemos hoje para dizer que vamos sair. E aí as medidas para dizer na hora que vai sair é simples. Não, vocês vão sair da conciliação, não se preocupe. A gente vai nomear a FUNAI aqui, vocês vão ter outras representações que não são vocês, a conciliação, entre aspas, vai continuar. Vocês estando aqui ou não? Vocês estando aqui ou não. E se quem vier também não concordar, não se preocupe, vai ser votado e vai ser aprovado, e o que for aprovado aqui vai como referência para o Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo surgir uma aberração jurídica, que é o mesmo lugar. O Supremo Isso Tribunal está Federal. acontecendo Agora, hoje. Enquanto a gente conversa... Está sendo pedido, inclusive, prorrogação para se continuar dialogando. Mais E uma vez, botaram até, eu tinha visto uma coisa, me corrija se eu estiver enganado, parece que meteram ali, inclusive, uma companheira indígena que anda com os ruralistas, né? Eles estão tentando legitimar essas representações, que não são as movimentações representações do movimento indígena a nível nacional, através de organizações que já têm um histórico de diálogo dentro dos povos indígenas. A gente pode concordar ou discordar em algum momento, mas tem esse debate. Tem representação na PIB de lá, de gente do Nordeste, de gente de várias outras etnias. Existe uma estrutura organizada a partir dos movimentos sociais, que pode ser que em alguns momentos eu não concordo, mas que tem uma lógica lá de representação. Sim. É por lá que a gente tem se sentido representado. Eu posso discordar em alguns momentos, mas eu estou lá, porque é isso que eu repito. Parte do movimento não queria ter sentado. Mas para a parte do movimento que foi maioria e que sentou, também quando sentou, disse, não, a gente entendeu que desse jeito está errado, então vamos sair. E nisso há consenso. Vamos sair desse debate. Sim, até porque isso que fizeram de botar pessoas, ou tentar botar pessoas que não estão integradas no movimento, podiam ter feito a qualquer momento. Se você a PIB tivesse dito, nós não vamos, já tinha sido já tinha lá as pessoas que eles indicassem, né? E aí qual é o problema? Está tentando, o mesmo Supremo Tribunal Federal que não reconheceu, quer institucionalizar a tutela, quer colocar outra pessoa, porque a lógica de representação não seria mais pela PIB, seria pela FUNAI, que hoje tem um indígena lá, mas a FUNAI não é mais tutela, não é tutela mais. Não é um órgão indígena. E não é um órgão que representa os povos indígenas. Eles têm que desenvolver políticas públicas para a demarcação do território, junto do Ministério da Justiça, enfim. Não é essa a lógica, o rumo que a gente está. Basta dizer que tem uma companheira indígena lá hoje, pela primeira vez na história da FUNAI, mas que depois de amanhã, este governo ou outro governo pode tirar e botar um general e está tudo dentro da legalidade. Exatamente. A finalidade do órgão não é obrigatório ser indígena lá. A finalidade do órgão é outro. Não é esse de tutelar os povos indígenas. Ele vai assumir uma responsabilidade que não é a dele. Isso. Gente, vamos agora dar um intervalo, né? Chegamos no final do primeiro bloco desse programa. Eu já estou vendo que a gente vai longe com essa aula, né? Na volta do bloco, a gente vai conversar um pouco com o Jones Caboclo para ver como é que o povo aqui que está na situação urbana tem acompanhado tanto a luta do marco temporal quanto outras lutas da questão indígena. O programa hoje está quente, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanhe o formigueiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, estamos voltando aqui com o programa Realidades. Você deve estar ouvindo a gente ou pela Rádio Universitária 99,9 FM aqui na região metropolitana do Recife, às quartas e aos domingos, sempre às 18 horas, ou em qualquer agregador de podcast, ou mesmo direto pela internet no site da Rádio Universitária, radio.ntvru.ufpe.br. Hoje a gente está falando dos direitos dos povos indígenas, pegamos o gancho, essa tese esdrúxula do marco temporal, né? Estamos conversando com o companheiro Guilherme Araújo, ele está vereador de Pesqueira, uma liderança da juventude do povo Chucuru, e também com Jones Caboclo. Jones faz parte do movimento da juventude indígena de Pernambuco, Mogipe, também é uma pessoa indígena que está aqui no contexto urbano. Jones, como é que vocês que não estão aldeados e aldeadas, enfim, que não estão determinados no seu território, que tem naturalmente suas referências ancestrais, tem acompanhado essa discussão do marco temporal? E muito bem-vindo ao programa Realidades. Por toda a nossa história, nossa história como indígena, nossa história como descendente da África, vos digo, Laroye Exu, Laroye. Eu sou Jones Caboclo. Eu tenho 48 anos, sou um homem que descobri que sou indígena. A minha retomada começou praticamente com 44 anos, pouco tempo.
A partir do momento que eu entrei numa espiritualidade intensa, em 3D, que usa, além dos sentidos, outros sentidos que a gente desenvolve com o tempo, que se chama Jurema Sagrada. E nesse período descobri que a Jurema Sagrada é matriz indígena. Sinto que os encantados nos guiam. E foi a partir daí que o encantado, aí percebi a conexão espiritual com o encantado, e aí cada aldeia, cada povo tem os seus rituais. E tem a figura que é chamado popularmente, né, de pajé. E aí eu percebi que eu, Jones Lourenço da Silva, nascido no Alto Zé Bonifácio, crescido no Morro da Conceição, também no Alto Zé do Pinho, na zona norte do Recife, mãe solteira, anos 80. Sempre fui indígena, eu só não sabia disso. E esse direito de dignidade, né? Nem de cidadania, é de dignidade humana, é nos retirado desde 1500. Então, nós, indígenas, infelizmente, estamos numa guerra, e aí depois veio o povo africano também torturado, enfim, estamos resgatando essa história. Então, nós, indígenas, estamos nesse campo de guerra no nosso próprio território. E eu chego a dizer assim, será até quando vamos ser refugiados da nossa própria casa? Até quando nós vamos ser... Poxa, é um grupo de seres humanos que estão ali cuidando da água, cuidando da natureza, vivendo lá de boa, suave na nave, porque tem recursos que a natureza nos dá, que Deus nos dá, né? Que é a água, poxa, que é a planta. Então, nós temos tradições milenares, científicas. Cada povo tem lá. Não há. Para quê? Não escrevemos livros. Estamos escrevendo agora para sobreviver. Então, eu estou aprendendo várias coisas de técnica, de escrever, de ocupar aqui, chegar aqui na rádio. Tem toda uma preparação para a gente dizer a todo mundo que nós estamos aqui garantindo o nosso direito de ser humano. Nós não queremos esse calor que está aí. Eu não quero morrer com o aquecimento global. Eu não quero morrer envenenado da água que está disponível. E a solução para isso, não tem solução para nós. Nós não buscamos solução para um problema que nós não criamos. Nosso reflexo é isso. Jones, você traz uma reflexão importante que eu quero dividir com Guila também. É que quando a gente tem falado, pelo menos até agora no programa, sobre o marco temporal, sobre o perigo trazido por essa tese esdrúxula, a gente tem falado do direito das pessoas que são indígenas. Mas o Jones traz um componente importante que a população em geral muitas vezes não presta atenção. E aí reflito sobre duas coisas e eu vou querer suas impressões também, como uma liderança que está tão perto dessas lutas nacionais. A primeira é o desastre do aquecimento global, da mudança climática. Então, a gente tem um entendimento que onde as pessoas indígenas se localizam e garantem o seu território, elas vão não apenas proteger aquela natureza, como elas vão fomentar a diversidade naquele local, naturalmente fazendo com que, como diz o Krenak, o fim do mundo seja um pouco adiado. Por outro lado, do ponto de vista do país Brasil, a gente ainda tem uma outra questão que aqui para os povos indígenas do Nordeste talvez pareça menos grave, mas as populações indígenas que vivem na floresta amazônica, particularmente aquelas que vivem em região de fronteira, elas não estão apenas protegendo o meio ambiente da Amazônia, elas estão protegendo o próprio território nacional. Como é que vocês percebem esse argumento chegando na população em geral? Às vezes a gente precisa defender o óbvio, tá? Que a gente precisa pautar esse debate. O Krenak fala em adiar o fim do mundo de forma extraordinária, mas a gente ele traz também um outro debate que está bem pertinho e que é o outro viés dessa lógica de adiar o fim do mundo, é que o futuro é ancestral.
E aí a gente tá aqui, do lado de Jones, falando de discussões que são tão necessárias. Então, é isso. Não era pra ser Era pra gente absurdo. estar no A gente tá papo, discutindo isso aqui. Era pra ser mais do que óbvio. Não era pra ser necessário. A Não. gente tá discutindo adiar o fim do mundo. Mas é o que a gente tá vivenciando hoje e é as percepções e preocupações nossas. A gente tá vendo acontecer, discutir marco temporal, não é só discutir o que muita gente coloca de forma preconceituosa, terra para índio. Primeiro, porque o termo pra gente não é terra. Segundo, porque o termo pra gente também não é índio. Então, assim, é muito mais do que isso. Porque discutir esse território, discutir esse diálogo é muito mais, é amplo. É discutir, por exemplo, essa realidade de que a gente tá vendo a naturalização, né, de momentos como a enchentes. A gente viu o Recife passar por uma recente, mas muito menor do que o impacto do que o sul do país viveu dias e dias, certo, devastando vidas, casas, realidades de pessoas que estavam, né, ali, essas realidades que a gente estava vendo lá. E que isso está sendo naturalizado, como a gente viu, né, Mariana, o que aconteceu lá em Mariana, na cidade, o que aconteceu na cidade de Brumadinho, que envolve outros povos, outras comunidades. Se fala na cidade de Mariana que existe, né, várias pessoas, várias realidades, várias comunidades que impactou diretamente nos povos indígenas. Imagina que a gente está falando de povo indígena que está lá, que tem essa relação da terra como sagrado, como o povo Chucuru tem, como os diversos povos que estão aqui, como a realidade indígena de Jones que está aqui se coloca, deve ter também esse vínculo com a terra, com a água. E ele falava inclusive da Jurema, que é um, né, como é que eu posso dizer, né, um elemento indígena religioso, né, que vários povos indígenas carregam e que trazem, que está sendo perseguido. Que está sendo perseguido, desrespeitado, né, em vários momentos. Esse elemento da identidade que está na religião é marginalizado e não é reconhecido, às vezes porque o indígena que está trazendo esse debate não atende àquele modelo, né, do estereótipo. E debater território, demarcação de território, não é só terra para índio, né? Essa discussão é muito mais ampla. É discutir, né, que a partir dos territórios indígenas a gente encontra equilíbrio religioso, mas também ambiental, porque a gente tem vivido. E quanto menos a gente discute, né, a demarcação dos territórios indígenas, mais a gente vê, né, se ampliar, se naturalizar absurdos e catástrofes ambientais acontecerem no país. Esse é a balança que a gente vê, né, acontecer, que vê se naturalizar o absurdo a partir do ponto de vista que a gente vê avançar, né, infelizmente, né, a sede dessa lógica de consumo, de que o território é apenas um pedaço de terra que é apenas fruto para o consumo. Resultado do consumo, de um desenvolvimento que a gente não entende para quem é. A gente quer entender ainda esse desenvolvimento está sendo colocado, sendo com tanta sede para quem? Para a realidade de quem? Ela contempla todo mundo, ela tem reconhecido que o desenvolvimento é para essas diversas realidades que a gente está vendo aqui. Não, amigo. O que a gente está vendo é um desenvolvimento desenfreado e que eu digo hoje, o desenvolvimento da forma que a gente entende hoje não mudou nada para o que a colonização entendia como desenvolvimento. Uhum. Né? Quando a gente olha para a lógica de desenvolvimento, a colonização trazia para cá essa necessidade de chegar no nosso território, né? Nesse grande território chamado Brasil, pensando em uma forma de viver diferente da nossa, impondo uma forma de desenvolvimento diferente da nossa e que pegava o lucro, o famigerado lucro, e mandava para a Europa. Qual é a diferença disso para o que o agronegócio faz hoje no país? Não tem diferença. Então o agronegócio, esse modelo de desenvolvimento que está sendo colocado aqui hoje, é apenas a gourmetização da colonização. É isso. É a colonização gourmet, é o que o agronegócio está fazendo já aqui. Aliás, muito pouco gourmet. É apenas, né, se fosse da comunicação, eu ia dizer assim, encontrar uma nova cara, uma nova marca para a colonização. Um novo branding. Um novo branding. Que absurdo. Dali Jones. E aí, continuando a espiritualidade, ela me encaminhou para eu ser formado em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, eu sou formado em licenciatura em História desde 2004. Enfim, professor Jones, depois de formado, é que eu fui buscar História da África. Imagine. E aí, com toda a razão. Porque nós, enquanto crianças, não temos essa oportunidade, por mais que haja, inclusive, uma lei dizendo que precisa, né? Falou e disse.
E aí vem... E eu não, naquela época, eu nem pensava que eu era indígena. Eu não tinha... Aí o que é que acontece? Os colonizadores, vamos colonizar o Brasil. Mas existe lá um povo lá. Existe um povo lá com a tecnologia muito avançada, Cabral. E é um povo muito guerreiro, Cabral. E é um povo muito inteligente, Cabral. Será que vale a pena? O Che Cabral veio, e os jesuítas e tal, história, e aí os golpes, aí Guerra do Paraguai, e aí Revolução Pernambucana. Então, quando a gente realmente estuda a nossa história com a nossa realidade... E eu, em sala de aula, comecei em 2006 no Rotary Club, Escola Rotary lá em Nova Descoberta. O comandante Luiz Gomes, salva aí todas as pessoas de Nova Descoberta, professor Jones aqui no programa Realidade. Tá mandando um alô. Tem que dar alô porque hoje são médicos. Olha, eu tenho alunos que se tornaram médicos, alunos que estão são na carreira militar, alunas que não... Enfim, para um professor, né, é um orgulho e melhor ainda, saber que eles escutam a rádio universitária, saber que eles escutam, sabe a diferença entre uma rádio pública e uma rádio privada. Para mim, isso é muita coisa. E eu também, naquela época, não sabia que era indígena. E aí, a partir do momento que eu sei que eu sou indígena, agora sim, eu entro na sala de aula, como entrava também, e um aluno perguntando, professor, tem tal assunto, Revolução Francesa, tem tal assunto. Esse assunto eu vou passar um trabalho, esse aqui eu vou passar um exercício em sala de aula, em grupo, esse aqui é negócio. Agora, esse aqui, Revolução Pernambucana, eu vou colocar conteúdo que não tem no livro, vou passar um curta-metragem que coloque a situação realmente, o que é lei, o pessoal, né, gata baga, né, da carta, né, magna. E aí, foi aí que percebeu que os alunos, a resposta, e eu também, começamos a aprender realmente a partir dali, de uma área urbana e uma área periférica, com as realidades de toda a periferia que existe no mundo inteiro, né? Toda a periferia tem processo que... né? E aí, eles perceberem que, ei, professor, e aí, o que é que a gente faz para fazer isso também? Tem tal coisa errada na escola, tem tal... Então, é isso. Ou a gente... deixa essa garotada alienada porque a garotada sabe da verdade, mas aí que verdade ela vai seguir? E dizer realmente que somos colonizados, que aí vem a questão qual realidade, né? Você vai viver a sua realidade, que tem muita... O que é que você vai fazer com a violência? O que é que você vai fazer com a violência do seu pai com a sua mãe? Será que você, sabendo dessa informação agora, como é que você vai lidar com isso? Você vai fugir de casa ou vai ver alguma situação, conselho tutelar, alguma situação para poder resolver esse grande problema que é violência doméstica? E aí fazer com que jovens, adultos, reconheçam. E assim, com o bolsonarismo, meu irmão... O bagulho ficou doido, porque... Doido, porque assim, no meu tempo, eu dizia assim, eu era... E que bom que eu fui obrigado a dar bom dia a qualquer pessoa que passasse na rua. João, me permita se somar. Bora? Essa necessidade de botar na rua, botar pra fora, como a gente se foi violentado, continua sendo a partir das diversas práticas e do discurso político. E aí eu tô trazendo pro meu campo mesmo. Pro meu campo não, pro nosso. Pro campo que eu estou ocupando hoje, mas que não é um espaço apenas de guila, não é um espaço de um vereador. Eu vou fazer feito o João Kleber agora. Calma. Atenção, não saiba, você vai saber já. O que é que Guila tá aprontando em Pesqueira, quais são as lutas locais que a gente vai precisar enfrentar.
porque esse bloco do programa Realidade, não sei, como disse Jones, eu não sei se você está vivendo a sua realidade, mas você está escutando o programa Realidade, você está pela Rádio Universitária 99.9, não sei se hoje é quarta, não sei se hoje é domingo, mas hoje pode ser segunda, terça, quinta, sexta ou sábado, e você pode estar ouvindo a gente através do seu agregador de podcast. O mais importante é que você está tendo a oportunidade de ouvir um conteúdo produzido a partir da comunicação pública, uma comunicação livre, uma comunicação diversa, aquela comunicação que a gente precisa cada vez mais ter para poder disputar, né, as narrativas que hoje são tão importantes para que a gente possa tomar nossas próprias decisões. Né? Eu fico no intervalo, a gente vai aí tomar uma aguinha, né, esticar os braços, mas já já a gente volta com o nosso programa. Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, mais uma vez, eu sou Ivan Moraes e você está escutando o programa Realidades. Nós estamos na Rádio Universitária FM 99.9, nós estamos no seu agregador de podcast, nós estamos no site da Rádio Universitária, nós estamos em todo canto. Você só não ouve a gente se você não quiser mesmo. Hoje a gente está falando da causa indígena. Eu estou aqui com Jones Caboclo, que é do Movimento da Juventude Indígena de Pernambuco, e com Guilherme Araújo, né, que é a liderança do povo Chucuru. E eu quero agora dar início a esse bloco, direcionando a pergunta para Guilherme, a quem conheço há muito tempo, eu observo muito a luta do povo Chucuru. Eu queria dizer a vocês primeiro, quando eu comecei a me aproximar do povo Chucuru, eles tinham acabado de ganhar um prêmio do Banco Mundial. Então, note que é um povo que dialoga. Tinham acabado de ganhar um prêmio do Banco Mundial pela sua própria organização política. Um povo que soube se organizar, que soube determinar o uso do seu próprio espaço, que soube lutar pelo seu território. Mais na frente, o povo Chucuru se torna referência na disputa e na incidência política no Brasil inteiro, e, junto com o movimento indígena, começa a participar também das instituições. E isso foi talvez uma ruptura interessante, porque é o movimento indígena dizendo: sim, somos indígenas, não abrimos mão de ser indígenas, não abrimos mão da nossa cultura, do nosso território, reconhecemos que o Estado brasileiro nos é violador, mas vamos topar essa discussão, vamos sentar na mesa, como Guila disse no segundo bloco, e vamos disputar esses espaços. Então o povo Chucuru primeiro elege vereadores, né, elege 1, elege 2, elege 3, elege 5, depois o povo Chucuru ocupa a prefeitura de Pesqueira. E aí me parece que nesse momento, assim como em outros momentos pretéritos, quanto mais a população indígena se levanta para lutar por seus direitos, maior ou mais pesada vem a reação de quem apenas pela população indígena lutar por seus direitos vem tentando lutar em contrário. Então, Guila, Jones levantou a bola no segundo bloco, você estava quase cortando, eu apitei o final do set, o Terano pediu tempo, né, e agora você está aí para falar da luta que vocês estão travando por todas as vias em Pesqueira, uma luta que precisa ser fortalecida por todos nós. Jones ele se expressa de várias formas, né? Ele já colocou que traz a música e tal, e ele se expressa verbalmente, ele traz o seu diálogo aqui, mas ele também estava escrevendo o que ele estava colocando. Ao mesmo tempo, né? E aí chegou um momento que ele, além de falar, né, de como Bolsonaro trouxe a política de forma agressiva, ele trouxe outra coisa junto disso. Ele escreveu no seu bloco aqui, na página anterior, a palavra agro. E ele trouxe isso, e eu coloco isso junto da fala de Bolsonaro, porque ele representou muito desse debate do agro, mas ele traz esse agro de forma muito... ele trouxe uma marca para esse agro, ele representou a eleição de Bolsonaro, ele trouxe junto dele a marca do agro. E a marca do agro não é só o agro escrito, como o Jones trouxe aqui, ele trouxe apenas um pedaço disso. O agro é tóxico. O tóxico está sendo eliminado da marca agro. E isso está sendo incutido na mente da gente mesmo, que está nessa luta. O Jones está enfrentando isso. E a gente às vezes está trazendo isso de forma tão forte. E o agro está eliminando não só isso, mas a nossa participação na política. E é isso que a gente precisa continuar insistindo. Fazer questão de... Eu estou aqui hoje, né, na condição de vereador, sou indígena do povo Chucuru do Urubá, estou representando essa comunidade na Câmara de Vereadores e de quem se soma a esse debate lá na Câmara de Vereadores. Estou junto com outros 4 vereadores indígenas do povo Chucuru também. Tem o próprio Chucuru de Cima está presente também na Câmara de Vereadores, hoje se faz representado ali naquela casa. A gente tem uma presença forte indígena na Câmara, tem um prefeito, né, do povo Chucuru, do Urubá, o cacique Marcos, sentado lá naquela cadeira,
carregado de uma história, né? Porque ele foi eleito já em 2020, né? Para ser prefeito da cidade de Pesqueira, não assumiu a cadeira, né? Em janeiro de 2021, sobre o diálogo, sobre a discussão da lei da ficha limpa, dizendo que ele tinha sido condenado lá atrás. Passa o tempo, o cacique Marcos não pôde, de fato, sentar naquela cadeira, houve uma nova eleição. E tenho curiosidade, eu não quero que você perca o fio da meada, mas é porque esse caso me choca muito. O cacique Marquinhos, salvo engano, ele era processado por um episódio em que ele era vítima de um atentado, não foi o isso? Cacique, ele foi vítima de um atentado, né? Tiveram... Enfim, esse atentado... Tentaram matar ele e ele saiu réu. Desmembraram o processo, fazendo com que dentro do processo ele se tornasse acusado de ter puxado, né, vários momentos. O povo Chucuru se revoltou com ver outros indígenas ser assassinados. Puxado a reação. E foi como se ele tivesse puxado essa reação quando ele estava hospitalizado ainda, né, do atentado que tinha sofrido. Ele foi condenado por causa disso, né? Ele, enfim, foi condenado. Foi impedido de assumir a prefeitura. Se teve uma nova eleição, eu fui eleito vice-prefeito, inclusive, à época. Depois da eleição, em 2023, o Estado, o Tribunal de Justiça, reconhece de que o cacique não podia ter sido condenado, de que ele foi vítima de erro judicial. E aí eu estou criticando não o fato dele ter sido, de que o Estado reconheceu o erro, mas de como isso é violento, de como isso acontece no momento em que o povo Chucuru tinha sido impedido de ter um representante legítimo seu sentado na cadeira de prefeito da cidade de Pesqueira. Então veja, em 2020 o cacique é eleito prefeito de Pesqueira, em 2021 não assume essa cadeira, em 2022 tem uma nova eleição em que quem se colocava como representante da continuidade daquele grupo, né, na cadeira assumindo a gestão municipal, é eleito para prefeito dessa cidade. A gente veio o cacique em 2023, depois disso tudo acontecer, dizer, olha, você foi vítima de erro judicial. Não tinha mais como voltar. Já tinha, a gestão continuou, o cacique continuou sem ser prefeito de Pesqueira. Vamos para a eleição subsequente, o cacique em 2024 é, mais uma vez, eleito prefeito de Pesqueira, né? Pela 4ª vez em 3 anos, o povo Chucuru elege um prefeito. Porque na outra estava eu lá, como vice-prefeito. Eu estava na linha de sucessão. Sim. Eu fui eleito para a administração municipal também. Então, pela 3ª vez em 4 anos, o povo Chucuru elege, né, um representante seu para ocupar a cadeira de prefeito. O cacique assume em janeiro de 2021. É importante dizer que o prefeito é eleito pelo povo Chucuru e pelo resto da população pesqueira. A eleição... Não é uma coisa como se fosse a população indígena se impondo ou vencendo no voto sozinha o resto da população. É a população completa dizendo, não, a gente quer esse aprendizado, a gente quer esse tipo de governo. E aí... Legitimidade. Não, assim, é isso, a eleição, Ivan traz muito bem isso, a eleição representava, não era só o povo Chucuru. O povo Chucuru não queria assumir a prefeitura de Pesqueira, dar as costas pro resto de Pesqueira e dizer a gente vai governar a cidade olhando pro povo Chucuru. Não era isso. A eleição representou mais do que isso. Representava eleger alguém que estava, né, se sentindo à margem do que a gestão colocava como pauta, como principal objetivo de se administrar, como envolvido na administração. E a gente eleger alguém nessa realidade era olhar para todo mundo que se sentia à margem dela. Para vários outros bairros, outras comunidades, né, outros setores da cidade que estavam dizendo, a gente quer ser representada pelo povo Chucuru, porque eles conseguem, eles são símbolo dessa exclusão da administração pública municipal. Então foi muito nessa perspectiva. Então o cacique Marcos é eleito novamente, assume em janeiro, para me fundir, inclusive, eu me emociono no discurso, lá de ver o cacique sentar, né, a tomar posse como prefeito da cidade. E o que é que acontece recentemente, eu não podia deixar de denunciar isso aqui. Ele está sendo alvo de uma operação, né, de investigação que traz vários aspectos, coloca algumas situações de administração pública, de licitação pública, e que aí eu quero, inclusive, me colocar aqui na situação de que nós não somos contra a investigação. A gente quer, de fato, que o Estado investigue e puna todo mundo, né, que, de alguma forma, gere problemas para a administração pública, lese a administração pública, roube a administração pública. A gente não é contra isso. Pelo contrário, eu acho que os órgãos de controle, que a justiça precisa atuar de forma muito forte nesse sentido. Porém, o que eu quero trazer aqui é que a forma como aconteceu com o cacique tem algumas peculiaridades que, mais uma vez, a gente entender que é a volta do processo de criminalização. E eu falo por quê. Em vários outros casos, tão semelhantes quanto o do cacique, a atuação do Poder Judiciário ocorre de forma diferente. Por exemplo, em outros casos em que ocorreram situações parecidas, o prefeito não foi afastado do cargo durante 30 dias, nem pelo juiz local. Isso geralmente ocorre
pelo Tribunal de Justiça aqui. No caso, pelo coletivo de juízes que está aqui, o Tribunal de Justiça, né, já regional, não local. No caso do cacique, foi um juiz local que teve a decisão, que decidiu afastar ele por 30 dias. O que é incomum em casos semelhantes, tanto pela pessoa que decidiu o afastamento dos 30 dias, tanto pelos motivos. O que ele deu prefeito substância. era. A investigação ocorre de quando ele não era prefeito da cidade. Então, o que a gente coloca de compreender os detalhes é exatamente da necessidade do afastamento. Qual é a necessidade do afastamento? O que justifica é dizer que em 2021 ele estava como secretário de governo e que ele podia interferir na investigação. Como? A gente está falando de processo administrativo que ocorreu em 2021 e já é público, e já está publicizado. Ele não tem condição de interferir diretamente hoje. As contratações não são as mesmas, não existe, é isso que a gente não compreende. Junto com ele, outros 2 vereadores de Chucuru foram afastados, né, com a mesma justificativa. Mas olha, eles estão operando, eles estão trabalhando no Poder Legislativo. Não tem, qual é a interferência deles em um processo administrativo do mandato passado, da legislatura passada, em outro poder? Então, assim, é isso que o que a gente está questionando não é a investigação. Que a investigação aconteça. Porque eu entendo que, como várias outras já aconteceram contra o povo Chucuru provou a sua inocência. Então, o que eu espero é que a investigação aconteça. O que a gente cita é essa necessidade do afastamento. E aí eu falo isso para trazer que não é a primeira vez que o prefeito Chucuru, democraticamente eleito, não pode estar sobre aquela cadeira. Isso ocorreu recentemente. Estava falando do exemplo do cacique no ano de 2020. Sim. É eleito. Né? Quando a gente olha lá atrás, em vários outros momentos, o povo Chucuru atravessou o processo em que foi acusado, inclusive, de homicídios. E vários deles, inclusive, de homicídios de outras lideranças do povo Chucuru se atribuindo a um outro indígena do povo Chucuru. Então, assim, é esse processo que é bastante... que machuca muito, Ivan. Por mais que a gente repita, o povo Chucuru se coloca como um povo forte, um povo que sempre esteve na linha de frente ali, que sempre pautou essa luta pelo território, não há como a gente dizer que isso não machuca. Machuca, porque a gente sente, né, de fato, em vários momentos, o peso do Estado, de como funciona contra a gente. E eu acho que eu recentemente simbolizava isso. Nós estivemos em Brasília no acampamento Terra Livre e a gente viu uma atuação muito dura da força policial legislativa lá, quando pouquíssimas pessoas, pouquíssimos indígenas, cruzaram uma linha que inclusive não tinha sido isolada, não tinha sido completamente isolada com disciplinadores, e alguns que cruzaram essa linha sentiram a força e a forma como a polícia legislativa atuou. E aí o paralelo que eu traço é muito simples. Eu olho para aquela pequena quantidade de indígenas, sem nenhuma atuação que gerasse perigo para nenhum, pelo prédio público ou por nenhum deputado. Muito pelo contrário, Célia Chacriabá, inclusive, estava lá presente. E eu comparar a mesma atuação do que ocorreu em 8 de janeiro, quando o interesse era dar um golpe. Quando a gente olha esse paralelo, não há como olhar para o Estado e entender que ele não criminaliza os povos indígenas. Não há como eu assistir e achar que está acontecendo tudo diante da maior tranquilidade democrática, que está sendo todo mundo olhado da mesma forma perante a lei. Não é assim que está acontecendo e o povo Chucuru vai continuar denunciando. Não é assim, e que bom que a gente pode... Enfim, eu me sinto honrado de estar reverberando a fala e a voz do povo Chucuru de Pesqueira. O cacique Marcos Chucuru tem toda a minha solidariedade. Ao povo Chucuru. Enfim, é ridículo o que está acontecendo e a gente espera que a justiça, esta justiça, né, que já se desculpou, enfim, que já reconheceu o próprio erro em relação à primeira vez em que o cacique foi cassado de sua posição legítima de prefeito. A gente espera que isso rapidamente tenha jeito. E quanto mais gente souber, quanto mais gente puder participar dessa luta, eu acho que a gente tem mais chance de fazer o direito das pessoas valerem. Não apenas o direito da população indígena, do povo Chucuru, mas o direito de todas as pessoas de Pesqueira em terem como prefeito aquela pessoa que eles e elas elegeram. A gente está chegando na reta final desse programa e eu quero propor um desafio para vocês dois, porque recentemente, viu, Bárbara? Eu estou aqui o tempo todo conversando com Bárbara Basto, nossa diretora, com Alexandre Silva, nosso técnico. Todo dia quando eu acordo eu já... Cara, bora, desafio. Eu recentemente tomei um café com uma amiga minha, a Graciela Selaime, ela está numa iniciativa que chama Instituto Toriba. E qual é a proposta? É pensar no futuro bom. A gente está o tempo todo reagindo, a gente está o tempo todo correndo atrás, a gente está o tempo todo botando a mão na cabeça. Meu Deus, o desastre climático, meu Deus, o fim da democracia formal, meu Deus, a gente tem um bocado de treta aí para a gente conversar.
Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa de um horizonte bom, né? A gente luta por muita coisa que é boa. Então, eu quero propor para vocês, começando por Jones e depois em Guilherme. Gente, a gente tem 2 minutos para cada um e eu vou começar a fazer careta quando o tempo chegar. A proposta é o seguinte: quando a gente ganhar, né, do ponto de vista do direito dos povos indígenas, como é que será a vida no Brasil? Eu não quero que ninguém diga o que é que não será. Né? Como é que será? O que é que nós temos para ensinar? O que é que nós temos a querer? Pelo que é que nós estamos lutando no bom? O que é que a gente vai celebrar? Jones Caboclo. A palavra é biodiversidade, alma diversidade, a diversidade é que vai melhorar. A partir do momento que pessoas fascistas, pessoas que organizam partidos fascistas, que querem a coisa normativa, padronizada, é desgraça. Enquanto o agro continuar com o seu tóxico matando todo mundo, enquanto as indústrias farmacêuticas não acabar, porque realmente a questão da saúde, nós indígenas e nós afrodescendentes e a África está aí para mostrar as curas. As curas são, e tem a cura social. E aí depois das curas, o planeta vai naturalmente, ou o planeta nos mata antes, porque ele quer sobreviver, então o planeta é um ser vivo, então ou a gente é vírus, né, um câncer, que eu nunca vi a humanidade como um câncer, mas infelizmente o imperialismo e esses países, governos e pensamentos de poder, né, infelizmente, né, a gente estuda história, só vê guerra, guerra, guerra. Enquanto esse pensamento do patriarcado continuar, o planeta já é matriarcal. Então, quando consolidar o matriarcado, quando as biodiversidades aflorarem, a natureza vai viver em harmonia. A harmonia não vai deixar de ser agressiva, né? O leão vai procurar a sua comida para comer, como também, né? Falou Jones, dizendo Jones cumpriu o desafio mais ou menos, porque deu metade do tempo dele para os capitalistas, para os fascistas e para o negócio. Eu quero saber o mundo bom, Guila. Como é que vai ser esse mundo aí? Quando os povos indígenas forem respeitados, escutados e tiverem aí liderando os processos do futuro que é ancestral. Às vezes é até difícil, né? A gente encontra tanta coisa assim. A gente precisa se provocar para isso. Grande. Vamos chegar lá. Dizer que no dia que a gente conseguir estabelecer o mundo do jeito que o povo chucuru sonha, acho que a primeira coisa é todo mundo discutir muito. Acho que é uma coisa que o povo chucuru faz com alguma... Como é que eu posso dizer? Com alguma preciosismo, assim. O povo chucuru insiste na discussão internamente, em errar, em acertar, mas que isso aconteça de forma coletiva. Então, se fosse pensar o mundo a partir dessa realidade, acho que a gente teria várias pequenas assembleias chucuru, como a gente costuma fazer anualmente, com as pessoas discutindo, pensando sobre o seu futuro. E aí, repito, errando, mas entendendo que errou a partir dessa tentativa de acertar, corrigindo o erro numa discussão posterior e insistindo dessa forma. Outra coisa que o povo chucuru coloca é que a gente precisa construir um Estado pluriétnico multicultural. Então, a gente não quer estabelecer uma realidade a partir exatamente igual da realidade do povo chucuru. As discussões precisam ocorrer nas outras comunidades a partir da realidade daquela comunidade. O povo chucuru se entende a partir dessa grande assembleia. Pode ser que a outra comunidade entenda que são 4, 5 assembleias acontecendo simultaneamente, cada uma com 3 pessoas ou com 1000 pessoas cada uma delas. Então, esse Estado pluriétnico multicultural era não ser a imposição da nossa realidade, mas a realidade das comunidades que cada um sonha. Mas é isso, construído coletivamente, errando todo mundo junto, acertando todo mundo junto. Salve! Salve. Eu digo, quando você tem um grupo e você decide só, quando você acerta, você tá só, quando você erra, você tá só. Eu mesmo... Quando você decide junto, né, no erro tá todo mundo junto e todo mundo se abraça. Eu mesmo junto. dou um salve ao Mogipe, né? Movimento da Juventude Indígena. É um movimento principalmente de pessoas indígenas que estão nessa realidade do contexto urbano. E quem estiver escutando agora e está na sua casa, em algum lugar, e percebe que se olhando no espelho e tem uma afinidade com a cultura indígena, procure por nós, procure as pessoas indígenas que a gente acolhe. Isso, vai no Instagram, procura Mogipe, procura Guilherme Araújo, procura o Povo Chucuru, procura todos os grupos que estão se organizando para lutar por seus direitos. O programa de hoje foi massa, salve a luta dos povos indígenas, salve o povo chucuru, salve o Mogipe,
salve Guilherme Araújo, salve Jones Caboclo. Esse programa foi apresentado por mim, Ivan Moraes, que não assina o roteiro. Esse roteiro foi feito por Gabriel Tomás. A direção e a produção é de Bárbara Baixo, os trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Lembrando, você pode ouvir nosso programa toda quarta, todo domingo, às 18 horas, na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife, pela internet, no radio.ntvru.fpe.br e também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Nós estamos juntos. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.